Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos de volta ao nosso CM Podcast, o podcast com conteúdo que muda a vida das pessoas. Eu sei que esse é o bordão que eu sempre uso para falar, e todo mundo deve estar falando: mas hoje não vai ser, hoje não vai ser", e sempre se surpreende. Hoje o conteúdo é com alguém que tem conhecimento mais de 30 anos na área. Ele sabe muito do que está falando. É extremamente respeitado na carreira, tanto que representa o sindicato. Ele é presidente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. O bate-papo aqui antes sobre o assunto já gerou em mim uma curiosidade de questionar um monte de coisas. E tenho certeza que hoje o conteúdo vai te ajudar a esclarecer diversos pontos importantíssimos sobre construção civil, sobre habitação como um todo e principalmente você que quer conhecer mais da engenharia civil, da construção civil, com certeza hoje você vai ter uma aula. Estou falando Elton Costa, presidente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, engenheiro e dentro da área da engenharia civil há mais de 30 anos. Elton, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir até aqui falar com a gente. É um prazer enorme te conhecer e falar com você. Muito obrigado, é um prazer te receber. Obrigado a você, obrigado a todas as pessoas que estão nos vendo, Carol, menino lá Do do Victor. Vitor, né? Obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando. É muito bom estar aqui, a gente ter esse bate-papo, essa conversa, para trazer esclarecimentos, passar a nossa experiência, pegar toda aquela bagagem que a gente adquiriu ao longo desse tempo, para conseguir transformar em algo que melhora a vida das pessoas. Com certeza. A gente tem um viés aqui que sempre a gente já começa pedindo para as pessoas contarem um pouco da sua história, porque conhecer o profissional até as pessoas talvez já te conhecem, né? Você já é conhecido na área, mas e o ser humano? Como é que chegou nesse ponto de escolher engenharia? Por que foi engenharia a sua paixão? Conta um pouco pra nossa história, por favor. Cara, a coisa foi assim, eu fui levado, né, eu brinco com todo mundo que eu fui queimando línguas, né, eu fui queimando a língua. Por quê? Porque quando eu era pequeno, assim, quando eu estudava escola, né, primeiro grau, eu não gos a matéria que eu menos gostava era matemática, Eita. né. Aí, pô, eu gostava de história, geografia, mandava bem e tal, tudo. A matemática eu passava tranquilo, mas, era das matérias que eu não curtia muito. Aí beleza, aí eu queria fazer, direito, Uhum. né, eu queria fazer direito, então eu vou fazer um colegial acadêmico, normal, pá e tal. Aí minha mãe bateu assim, tipo, bateu o pé e falou: "Não, você vai estudar técnico". Uhum. Aí eu: "Não, mas não tem nada, técnico mecânica, essas coisas e tal, tudo e tal", até que chegou um amigo meu e falou: "Não, em Santo André", porque na época eu morava em São Bernardo, lá em Santo André tem a ETE, que agora é ETEC, né, Júlio de Uhum. Mesquita, e Uhum. lá tem um curso de desenho e de arquitetura. Pô, gostava de desenho, Uhum. bora lá, né, Fui lá ver. vamos lá fazer a alegria da 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 minha da minha mãe. mãe, né. Aham. Aí tá, fui pra lá, fiz 3 anos, depois mudou pra técnico em desenho de construção civil, o curso era meio período e ganhei 1 ano a mais, então fiquei 4 anos lá. Aí na hora de ir para uma faculdade, bom, gosto de desenhar, faço curso de desenho, vamos para arquitetura, né, é o Uhum. caminho natural. Uhum. Aí, trocando ideia com um amigo meu e tal, então, eh, "Pô, cara, você quer fazer arquitetura? Pô, bacana, eu também vou fazer, que legal", até prestei na Belas Artes, tal, Uhum. passei tudo. "Pô, vou fazer também e tal, mas, e engenharia?". "Ah, não, vou fazer arquitetura primeiro e Uhum. engenharia depois". Uhum. Porque eu quero fazer os 2. Eu quero Uhum. também não só projetar, como também construir. Uhum. Aí o cara comentou comigo: "Pô, se você vai fazer arquitetura e depois engenharia, é melhor você fazer engenharia primeiro, que você sai com todas as sabe, com a habilitação de engenheiro civil, Uhum. você já dá para ir trabalhando, depois você complementa com a arquitetura que falta", Uhum. né. E se você fizer arquitetura primeiro, você vai fazer 5 anos de arquitetura e mais 4 anos de engenharia. Se você fizer inverso, você tira um monte de matéria na arquitetura. Ah, cara,
comentou isso comigo. Ah, tá bom, beleza. Ah, tá, né? Vamos. Já que ele falou, vamos fazer. Vamos fazer Aham, engenharia, né? aham. Vamos. E aí foi, entendeu? Aí prestei, fiz engenharia, prestei aqui, comecei na Unip, aí na época eu namorava uma menina lá em Minas Gerais, aí a universidade de lá, da cidade de Passos, foi estadualizada, Uhum. entendeu? E aí, só que era fundação ainda, tava naquela Transição. transição, aí eu peguei, eu falei, aí ela conversou comigo, eu falei, tá, beleza, aí eu fiz a transferência que Aham. dava pra Pra fazer, fazer. Aham. né? Porque ainda não tinha estadualizado, você não ia ter que Uhum. fazer prova, as coisas erradas Uhum. tudo. Aí eu fui pra lá e fiz engenharia civil. Aí formei engenheiro, eh, graças ao técnico me ajudou pra caramba. Trabalhei sempre nessa área, então quando eu fiz estágio na época de Diete, depois virei projetista, trabalhei muitos anos como projetista. Uhum. E fui trabalhar numa indústria, né, na da Granja na época lá, que agora já compraram, enfim, já mudou o nome. Mas, lá em Passos, né, trabalhei todo esse tempo como projetista, e lá fui pegando o know-how de outras disciplinas além da civil. Uhum. Então mecânica, elétrica, Uhum. produção, Uhum. porque eu era o único projetista da unidade, então Tem que fazer tudo. tem que fazer tudo. Uhum. Mas foi bem bacana. Aí depois que eu formei, aí eu fui. E é o que eu falo da questão de queimar a língua, porque antes eu falava que eu não gostava de matemática. Uhum. Beleza. Fui fazer técnico. Aí no técnico, não. Engenharia mané a pau. Sem chance, cara. E não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Faz engenharia. Aí no curso de engenharia, estruturas, não. Você é louco, cara. Não, estrutura, não vou calcular nada. Eu vou pra hidráulica, eu vou fazer outra coisa, tocar obra, sei Aham. lá. Não. Aí eu vou para projeto estrutural, o meu Não. primeiro emprego, Aham. como engenheiro civil. E não só projeto estrutural, numa indústria. Uhum. E aí você aprende um monte de coisa na faculdade, tudo voltado para edifício, Uhum. para prédio, né, para residências, comércios, não para base de equipamento, Uhum. não para tubulação que você tem que ficar pensando no, na, na carga, na vibração do Maquinário. equipamento, Aham. que a gente chama carga dinâmica. Uhum. Então você tem a estática, a carga dinâmica, o tanto que ele vibra, a posição de vibração, e um monte de coisa. Jesus Que Cristo. aí então, e aí, né, pensa, aí isso tudo eu não tinha visto na faculdade. Aí taca lá fazer especial. Eu falei, nossa, e agora eu vou ter que estudar estruturas. Uhum. Aí taca fazer especialização. Depois fiz pós-graduação, primeiro em estruturas na USP, no Uhum. PES. Depois que eu não cheguei a concluir, porque aí eu começo a viajar e tal, Uhum. e era presencial na época. Eh, Depois foi gerenciamento de projetos, que eu fiz na FGV. Uhum. Aí fui fazer pós em gestão de políticas públicas Uhum. também. E fiz EAD aqui na FATEC, gestão empresarial. E agora fazendo um mestrado em ciência e tecnologia ambiental na UFABC. Legal. Assim, pensa. Aí, mas é igual eu falei, vai no rumo. A vida vai levando, né? Não tem aquela coisa. A pessoa vai lá, não, eu quero ser advogado, e vou ser advogado, eu vou tocar. Não. Comigo foi sambando conforme o vento O universo foi levando e. É, deixa a vida me levar e Aham. bora, entendeu? Foi isso. Aham. E hoje você está em qual Hum. situação na engenharia? Quais são os cargos que você exerce hoje, além de presidente do sindicato, que eu já comentei? Eu tô assim, antes de ser presidente do sindicato, eu fui tesoureiro, 2 mandatos. Uhum. Esse é o meu primeiro mandato de presidente. Uhum. Eh, Já, quando eu era mais novo, fui presidente de associação de moradores, Uhum. né, sempre envolvido na questão da luta pela moradia, Uhum. moradia digna e tudo. E hoje eu tô na prefeitura de Santo André,
né? Eu Uhum. trabalho na Secretaria de Habitação. Uhum. Então faz um ano e pouco que eu tô dedicado a trabalhar dentro do poder público, sempre Uhum. com viés sempre de levar moradia digna para que a moradia como direito do Uhum. ser humano, Uhum. né. Porque eu costumo falar, as pessoas têm direitos. O poder público ele te dá vários direitos, Uhum. né, só que tem necessidades. Então, qual que é a minha necessidade? Eu preciso respirar, eu preciso comer, extremamente básico. Se eu Uhum. ficar sem isso, e eu Uhum. preciso de um abrigo. Uhum. Por quê? Porque eu vou dormir, eu Uhum. preciso de um canto, um abrigo para me proteger, Uhum. seja do que for. Sim, claro. E esse abrigo é a habitação. Uhum. Então, assim, qualquer ser vivo precisa desse abrigo. Você vai pegar um animal silvestre, um cachorro na rua, o que for, ele tem que ter um abrigo. Ele vai arrumar, vai se virar, vai arrumar e vai Uhum. ter esse abrigo. Uhum. Então, a habitação, ela é uma necessidade básica do ser humano. Uhum. Então, a gente precisa disso, eh, da nossa natureza. Né? Uhum. Naturalmente, eu preciso de um lugar para mim. Uhum. Só que esse lugar para mim tem uma série de percalços, dificuldades econômicas, custo, preço, enfim. Aí a gente trabalha para que a gente consiga transformar essa necessidade numa política pública em que todas as pessoas elas possam ter acesso pleno Uhum. à moradia, Uhum. né. Então, isso a gente está fazendo, trabalhando firme em cima disso. Lógico que temos inúmeras limitações, orçamentárias, restrições, do mercado, o mercado é muito desregulamentado nessa Uhum. nessa área, Uhum. né. Mas a gente precisa de atuar, o poder público tem que atuar de forma firme para resolver os problemas da população e iniciando pela habitação. Uhum. Com ela você consegue resolver vários problemas de saúde, Sim. né, você consegue se eu tenho uma moradia digna, decente, eu consigo conviver em paz com a minha família. Quem defende a família, a habitação, ela faz parte da defesa da família. Uhum. A habitação ela faz parte da defesa da saúde pública, ela Uhum. faz parte da dignidade do ser humano, sabe, é uma série de questões que são relacionadas à organização da cidade, a questão da conservação ambiental, tudo isso envolve a Uhum. questão habitacional. Ela é um núcleo base disso e muitas vezes o poder público acaba não enxergando isso, Uhum. né. A gente teve o Estatuto das Cidades, se eu não foi criado na época do Fernando Henrique, eu não lembro que ano que 96, era. eu acho. É, Estatuto. Uhum. entendeu? É tão pouco tempo, não tem 30 anos, Uhum. né, e várias das garantias que a Constituição Teve em prevê, 88. Uhum. principalmente a questão da função social da Propriedade. propriedade, Uhum. não estão regulamentadas em boa parte dos municípios, ou na sua maioria Uhum. esmagadora, Uhum. né. Então a gente tem esse problema, Sim. né, que tem que ser enfrentado de uma forma, o poder público ele precisa olhar isso como uma das prioridades, né. Tem trocentas prioridades, mas a Sim. questão habitacional, ela é base Uhum. do morar, ela é a base da organização de uma cidade, de um espaço, Uhum. né. Então você precisa ter essa leitura. O poder público ele tem que ter isso. O gestor público tem que, né, vir com essa Sim, visão e isso. Elton, até voltando um pouco quando você falou assim, né, que a vida foi te levando para a engenharia e hoje, né, é estrutural e tudo mais. Eu lembrei de uma situação que o Ariano Suassuna,
Hum. Ele, numa palestra, eu acho que para juízes do trabalho, que ele foi convidado no tribunal regional do trabalho, não sei da onde, ele fala uma coisa engraçada e depois eu me identifiquei muito com isso. Ele fala assim, que quem gostava de mexer em bicho, abria bicho, via sangue e não ficava mal, foi fazer medicina. Quem fazia cálculo, que era bom em cálculo, né, ia fazer engenharia. Quem não era bom em nenhuma das coisas, ia fazer direito. Né? Eu falei, ele tem um pouco de razão nisso. Até porque matemática era uma coisa engraçada pra mim. Eu passei sempre, graças a Deus, nunca fiquei de recuperação, né? Mas matemática era assim: eu tinha que fazer a conta 3 vezes, era 3 resultados diferentes, os 3 errados. Complicado, hein, meu? Eu tinha essa dificuldade com matemática, eu sempre tive, né? Mas com essa situação aí que você colocou, e eu quero explorar bastante esse ponto da habitação mesmo, esse cuidado com o ser humano, porque o que você falou é realmente uma coisa muito importante. Enxergar o abrigo, eu digo abrigo como um todo, né? Um abrigo tendo quando um direito digno da pessoa, né? Da dignidade da pessoa humana mesmo, dela poder sobreviver, né? Tendo um espaço digno para estar debaixo daquilo e chamar de moradia. Uhum. E esse tipo de posicionamento, a gente enxerga que não foi um posicionamento que vem de muitos anos. A gente veio realmente em Estado da Cidade 96, 94 para 96. Eu sei porque eu trabalhei na Procuradoria do Estado e nós tínhamos diversos debates sobre o Estatuto da Cidade. Uhum. Porque muita gente entrava com ação judicial requerendo a posse da Berrine, daquela região da Berrine, com base no Estatuto da Cidade. Só que aí a Constituição Federal é maior do que o Estatuto, né? E dizia que não podia ter uso capião de bem público. Então, Sim. essa discussão que se tinha. Mas, de um outro ponto de vista, no próprio Estatuto, vem dizendo exatamente isso, que, olha, nós precisamos entender que a municipalidade precisa fazer algo para dar habitação digna para as pessoas. Então, assim, existe um déficit corrente existente de população crescente e nós temos uma mão de obra, uma eficácia pública de entrega Obrigado. disso. Então, assim, nós temos essa dificuldade. Então, equalizar esse problema, que eu acho que está aí essa grande questão do setor público. Como é que equaliza? Você ter a questão financeira, que tem um recurso escasso, você tem a questão legal de responsabilidade fiscal, você tem uma questão de mão de obra pública mesmo, como um todo, e você tem uma demanda crescente de necessidade da pessoa, né? Sim. Então, como é que a gente equaliza isso num momento tão difícil? Então, assim, por exemplo, nós temos hoje, já vieram aqui diversas pessoas falar sobre questões sociais, projetos sociais, que elas atuam, que elas né, estão à frente. E assim, como é que a gente hoje coloca dentro do poder público essa prioridade, sendo que tudo é prioridade? Como é que você fala, pô, eu preciso cuidar da habitação, mas também a saúde precisa ser cuidada. E aí o dinheiro é uma sacola só, né? E Sim. como é que você, né, equaliza isso, Elton, na sua opinião? Mas assim, hoje você, como parte de uma gestão pública, com o seu know-how tão grande na engenharia, para um município menor, por exemplo. Santo André é um município enorme, nós temos, né, um dos maiores municípios aqui da região, questão populacional é gigantesca, mas, por exemplo, pessoas do interior que não estão assistindo hoje, um gestor, qual que é a sua visão? Por onde ele começa essa visão? Não, a primeira coisa que você tem que chegar e olhar, primeiro você precisa ter uma foto daquela cidade. Tá? Então, eu preciso saber ter um diagnóstico. Os diagnósticos, normalmente, eles são feitos nos planos municipais de habitação. Tá? O Estatuto das Cidades prevê isso, prevê a Conferência Nacional das Cidades, né? E você discute isso, você precisa fazer um diagnóstico daquele município, seja pequeno, médio ou grande. E você precisa entender o funcionamento daquele município, a vocação dele, o que você pensa em fazer. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma cidade pequena do interior. O que normalmente acontece nas cidades pequenas? Você tem uma zona urbana e você chega numa canetada e transforma uma boa parte desse entorno da zona urbana em zona de expansão urbana. E aí o que acaba acontecendo? O cara vai lá, cria um monte de loteamentos e sai vendendo a rodo. Uhum. Preços XYZ. Muitas das vezes, aquele município ele não tem dentro da lei as exigências, porque tem uma lei nacional que para você fazer o loteamento você tem algumas exigências mínimas. Uhum. Mas se você atender acho que 3 ou 4 dessas exigências, tá ok. Uhum. O que o pessoal fazia? Levava água, levava esgoto,
levava luz, Uhum. traçava as ruas e não colocava asfalto. Já Uhum. começava um problema. O poder público se vira para assaltar, Uhum. né? E aí cria um loteamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, parcela isso em várias vezes. E aí a pessoa já tem, muitas vezes ela já tem onde morar, ela sai comprando outros terrenos para fazer investimento, né? E o poder público, ele tem que olhar para isso aí e falar, bom, peraí, tem um município, ele tem conforme o IBGE demonstra, ele tem um crescimento de Uhum. X% ao ano e tal. Mas o meu espaço de terra, ele cresce muito mais. Uhum. Por que que ele cresce muito mais? Porque tem especulação. Tem gente que está comprando para vender depois. Uhum. Entendeu? Então, mas Elton, a habitação é um mercado? Sim, mercado, igual comida. Comida é mercado. Vai, produz para vender, para ganhar dinheiro. Ok. Só que se você sai plantando igual adoidado, sem regra, sem restrição, você acaba com o meio ambiente. Você Uhum. destrói tudo. Uhum. Então você tem que ter uma regulação ali para falar, opa, até aqui, beleza. Você não pode sair aprovando 455 mil loteamentos lá. Você tem que botar umas travas, Uhum. né? Coisas que municípios pequenos não têm. Então você cria um plano diretor, coloca essas travas dentro do plano diretor, cria os conselhos, discute isso dentro dos conselhos municipais, né? Então você precisa fazer adequar o crescimento urbano ao crescimento populacional. Uhum. Então, assim, porque senão eu fico crescendo, 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 população pobre cada vez vai morando mais para fora porque o terreno é mais barato, Uhum. e cresce uma demanda por políticas públicas nessas regiões. Eu preciso de escola, preciso de hospital, preciso de posto de saúde, preciso de ônibus, preciso de telefone, preciso de luz, preciso de. Entendeu? Então, Uhum. internet, enfim, você cria uma demanda, Proporcional, né? O né? crescimento. E um crescimento muito grande fora daquilo que aquela cidade ela, Comporta naquele ela momento. comporta. E esse tipo de crescimento, ele não atende a questão, quando você faz isso, ele tende a interesses pura e exclusivamente econômicos. Uhum. Deixa o pobre fora disso daí. Uhum. Aí o que, que o pobre vai fazer? Ele não tem condição de comprar um terreno legalizado. Tá? Uhum. Quando eu falo esses terrenos, a massa, a classe trabalhadora que a gente tem, essa massa ela vai comprar. Né? Então a pessoa que ganha seus 2 salários mínimos, Uhum. 3, ela Uhum. consegue se apertar um pouco, comprar um pedaço de terra num lugar que não tem asfalto. Uhum. E aí e cobrar pelo poder público para que o poder público faça. Uhum. Agora, e quem não tem condição, nem quem ganha até um salário mínimo? Não tem condição, que tem que ficar lutando pela sobrevivência. Uma família que ganha o salário mínimo. Uhum. Ela vai lutar pela sobrevivência dela, mas ela precisa de um lugar para morar. Aí ela começa a ocupar os espaços vazios, Uhum. né? Que aí ela começa a entrar em lugares, áreas de preservação, terrenos públicos que estão parados. Aí Uhum. começa a gerar um outro tipo de problema. Uhum. E depois cai tudo no colo do poder público e ele precisa resolver e tem que gastar milhões para resolver isso daí. Uhum. E quem paga a conta é você, é ela, ele, é quem Uhum. tá assistindo. Uhum. Essas pessoas que vão pagar a conta essa falta de planejamento. E beira uma irresponsabilidade. No caso nosso aqui específico, vamos pegar Santo André. Santo André durante. Aliás, não só Santo André, o país, mas vamos pegar, analisando o nosso caso. A lei de regularização fundiária, ela veio em 2017. Uhum. Até então não tinha. Tinha nada. Era Uhum. assim. E as pessoas iam ocupando, 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 ocupando. Espaço vazio, ocupa, ocupa, ocupa. Aí o cara, o grileiro vai, abre um espaço, vai lá, põe gente lá dentro, sai vendendo terreno
a preços de hoje, sei lá, por R$ 10.000, por Uhum. R$ 5.000. Aí o cara, porra, não tem onde eu morar, Vou pra lá e eu vou acabou. lá, Uhum. né? E aí cria todo um mercado informal, um mercado imobiliário informal. E Uhum. aí, depois, esse mesmo grileiro, ele organiza a população para ir lá bater na porta da prefeitura e exigir água, esgoto, luz, Uhum. atendimento médico, Uhum. educação, entendeu? Então, e muitas vezes esse tipo de situação gera o quê? Ocupação de gente de outras cidades que vem para cá. Então, aí gera um crescimento que não é assim, Desordenado, né? gera um crescimento desordenado e também gera um crescimento que não é esperado pelo poder público. Por isso que aí você tem que partir de ter esse planejamento, fazer, igual eu falei, você faz o mapa, em cima disso você faz o seu planejamento e depois você controla essa expansão. Uhum. Santo André, por exemplo, hoje já não tem para onde se expandir, porque já está tudo ocupado, onde pode ser ocupado. Uhum. Porque nós temos a maior parte do território é área de preservação, né? E de vez em quando vem umas demandinhas querendo, é igual o caso do Porto Seco, de querer transformar aquilo Uhum. mudar o zoneamento Jabuticaba. Uhum. daquilo, né? Enfim, você tem essa pressão pela especulação imobiliária. Uhum. Então, o que que você precisa? Então, o que que você precisa? Ter por premissa a fazer essa foto, que seria através do plano municipal de habitação e outros planos municipais. Tem o de gestão de saneamento ambiental, mobilidade urbana, saúde, educação, enfim, os planos municipais que você pensa a cidade como um todo, né? Uhum. E você tem que ter esse planejamento. Se você não tiver, Uhum. você fica à mercê da especulação imobiliária formal e da especulação imobiliária informal. Entendi. Entendeu? E quem paga o preço é a população. E quem paga a conta também. Entendi. Entendeu? Então, Essa fotografia é fundamental, então, para se ter uma organização de um projeto real mesmo, né? Sim, E eu vejo, eu te falei do municípios menores, pequenas cidades do interior, porque eu vejo, às vezes, o desconhecimento mesmo dessa forma e esse formato de analisar esse risco futuro de loteamentos mesmo. E foi sim. quando eu te fiz a pergunta, foi com a visão que eu tive de demandas que têm surgido aqui no escritório, de pessoas que estão entrando com ações judiciais porque compraram esses loteamentos e hoje estão numa situação grave de que a prefeitura não tem suporte para dar pra Sim. esse loteamento, falou: não vou levar isso que te prometeram, mas a prefeitura aprovou o projeto no primeiro momento e fica aquele impasse de. Aí, Tempo. exatamente. Aí o dono da massa toda que vendeu e repartiu em loteamentos fala: ó, agora o problema não é mais meu, a prefeitura tem que se virar agora para instalar, para pavimentar, passar guia para todo mundo. E fica esse impasse gigante de tudo isso, sobre o viés de que no primeiro momento se aprovou na Câmara dos Vereadores como sendo algo de evolução habitacional, tipo: "Olha, nós vamos trazer mais moradores, mais IPTUs para a cidade, mais dinheiro para a cidade", quando na verdade, se isso não for calculado de forma correta, eu acho que isso traz um problema, né. É uma mentira. Exato. Né? Isso acaba sendo uma mentira. Uhum. Quando você pega nos municípios brasileiros, em torno de, se eu não estou errado, eu não lembro agora de cabeça o número. Mas se eu não estou errado, acho que em torno de 70% de toda habitação é irregular. Isso é uma coisa muito grande. Entendeu? Quando quando você pega, por exemplo, os municípios, você verifica que tem inúmeros casos de ocupações. A pessoa vai lá, ele tá vazio, ela vai, ocupa. Compra de um grileiro ou vai lá e ocupa Sozinho ele vai nisso. e entra. E aí a pessoa entra ali dentro e mete marcha lá. E aí, aquilo fica, assim, cria uma insegurança jurídica, Uhum, porque não é dela. uhum, Entendeu? Então cria uma situação ruim para a uhum, família,
cria uma situação ruim para o poder público e cria uma situação terrível para a cidade formal. Uhum. Porque você tem 70, 80% da sua população que não paga IPTU. Uhum. Entendeu? Já começa por aí, não paga IPTU. Hum. Você tem boa parte da população que não tem CEP. A pessoa não tem nem como chegar Uma carta uma pra carta ela, para uma ela. Ela conta, não sei tem lá o quê. CEP. Ela tem que ficar usando, por exemplo, tem uma rua principal ali na frente, essa rua tem um número oficial, E as cartas chegam nesse e número. as cartas chegam nesse número, cara. E aí você não tem direito a um CEP, ao endereço. Aí você olha e fala, cara, tem muitas das comunidades que a gente vai, muitas das favelas que nós vamos, a luta é por ter um CEP. E nós não estamos falando de cidade pequena aí, não. Nós estamos falando de cidades E tem gigantescas. cidades que, por conta de questões de recursos, a pessoa não tem CEP, então ela não tem certos atendimentos. Uhum. Gera um conflito social gigantesco Ela nisso tudo. não consegue matricular filho na escola, não consegue ter o atendimento da assistência social, não consegue ter o de saúde. Aí essas pessoas elas ficam à margem das estatísticas. E aí, quando você precisa fazer alguma política pública, você Não não tem tem um dado oficial, não parâmetro, não tem tem nada. parâmetro. É isso aí. Isso É. gera um monte de problemas nos municípios brasileiros como um Uhum. todo. Não só nos pequenos ou nos grandes. Uhum. Os pequenos a gente tem uma especulação Imobiliária imobiliária muito grande. muito forte, predatória, Aham. né? Porque muitas vezes o cara ele é mais tem um agricultor, o patriarca daquela família, veio a falecer, ele tem lá uns X filhos, e esses filhos não querem tocar aquilo lá, e aí fica aquela coisa, vamos dividir, vamos parcelar, vamos vender, vamos vender. E aí você fica numa pressão do proprietário daquela terra, Uhum. querendo fazer o parcelamento e querendo que a prefeitura aprove, que a Câmara dos Vereadores aprove que aquelas áreas sejam de expansão urbana. Uhum. Então, lá em Passos, lá, o meu TCC foi muito em cima disso, da política habitacional lá e tudo e tal. Uma cidade que na época era de 100 mil habitantes, tinha vários núcleos Milhares grandes, né? é, de, Ricos, de, e, feudos praticamente. e que os caras foram loteando na torta direito. Uhum. Depois o poder público se vire Pra para resolver. resolver. A gente tinha uma luta, por exemplo, tínhamos uma luta muito grande pelo asfalto. Porque ou você vivia no pó ou na lama. Não tinha Meio termo disso. meio termo. Uhum. Ou era no pó ou era na lama. Não tem como. Uhum. E isso degrada a vida da pessoa. Uhum. Né? Imagina, você ficar o tempo todo. Bate um vento, aquela poeirona entra dentro da sua casa e você o tempo todo ali respirando aquilo. Não, sai pra trabalhar, Hum, aí sai sujo, às vezes o Uber não chega no lugar porque a rua é de tal forma. sim, Mas toda uma questão relacionada à própria vida, à dignidade da pessoa mesmo, né? A gente tá falando de uma situação sensível à vida das pessoas, que sim. é muito importante. Eu queria evoluir num papo com você, Elton. Assim, Hum, dentro dessa política hum, pública de habitação hoje, que a uhum, gente falou que tem que equalizar, as cidades pequenas têm que entender muito bem sobre essa fotografia, que você disse muito bem. Olha, como é que a gente vive isso, como a gente faz hum, dessa forma. Hoje, para que a gente possa entender esse déficit habitacional, essa evolução, a construção civil, além de ter essa questão relacionada a colocar e facilitar, ser parte da dignidade das pessoas, hum. nós temos também uma coisa muito importante, que Carol, obrigado, viu, Carol? A Carol tá Ô, só meu, tá salvou. fornecendo aqui. A gente comprou, né, Carol, pra o pessoal usar, Elton, porque a gente vai falando, vai secando a garganta, né? Não tem jeito, vai falando. Ixi, Maria. Agora bem na virada do tempo, Não tem porque jeito. tava calor, aí daqui a pouco a Cai, temperatura cai, normal. aí vira um. Vamos lá. E assim, uma coisa que me chama a atenção, a construção civil é um dos arrimos de dinheiro econômico de um país, de uma cidade. Nós não temos como negar a importância
da construção civil para o crescimento econômico de qualquer cidade, né? A gente olha hoje, e muitas das vezes a construção civil segurou o país em mão de obra. A construção civil segurou o mercado de insumo como um todo. Assim, a construção civil fez muito isso e faz muito isso hoje. As políticas públicas de algumas cidades não são voltadas para a construção civil. A gente olha, né, que eu não sei se por desconhecimento ou se até por atraso mesmo, porque é uma coisa importante que evolui a sociedade muito rápido, mas teoricamente a lei não consegue acompanhar. Isso é Uhum. natural no mundo como um todo. Nós tivemos uma mudança agora, recente, na região da Berrini, ali na região de São Paulo, das Águas Praiadas, que existia uma norma que impedia vários tipos de construções, de altura de Uhum. prédio, de comércio. Assim, e aí se percebeu que aquela região precisava ter essa evolução e teve a Uhum. votação agora na Câmara e aprovou-se e agora vai voltar a ter esse fomento. Hoje, uma cidade que não aponta isso como sendo um dos viés de crescimento econômico. Como que a gente consegue digerir ou colocar isso de informação para que a população na cidade consiga cobrar o seu candidato, cobrar o seu prefeito, para que tenha isso lá na cidade? É de fato tão importante. Como é que você vê para a questão populacional hoje? Construção civil, como é que a gente faz para forçar uma prefeitura a entender a importância da construção civil dentro do mercado econômico municipal? Então, a construção civil, ela gera, por unidade habitacional, ela gera em torno de uns 10 empregos, mais ou menos. Então, se Uhum, eu estou fazendo 300 unidades habitacionais, uhum, 3.000 empregos. bom, Mais ou menos isso, uhum, diretos. Aí fora os indiretos que você tem toda uma cadeia de na cadeia econômica que você tem. A indústria a, a indústria de acabamentos, materiais de construção, de mobiliário, eletrodomésticos, entendeu? Tudo isso é a construção civil que garante. Mas é aquilo que a gente estava conversando. Precisamos entender o espaço. Então, assim, eu preciso fomentar a construção civil? Preciso. Eu preciso gerar emprego e renda. Com as cidades todas com crescimento desordenado, o que mais tem é serviço para ser executado. uhum, Então, quando você pega, por exemplo, aqui, a Prefeitura de Santo André, lançou um projeto no Jardim Santo André que vai investir 1,5 bilhão para fazer a ordenação daquele espaço ali que é limite do Parque do Pedroso. uhum, Por quê? Porque é uma zona ambientalmente sensível e foi ocupada de qualquer jeito. sim, E como é que vai ser feito isso? Uma urbanização, um, você vai pegar as pessoas que estão esparramadas, vai ordenar e você vai verticalizar parte daquela região. nossa, que legal. Garantindo que as pessoas que lá moram, que têm sua vida, sua história, seus sonhos, pessoas que foram lá, foi atrás da sua casinha. A casinha dela é um sonho de consumo. Uhum, E, e ela quer ficar ali. Ela não quer ser removida de lá para ir morar em outro lugar. Então uhum, você precisa criar mecanismos para que você faça uma urbanização ali e que você faça esse crescimento, essa ordenação. Tá? Mas, pô, tudo poder público, poder público, poder público. Não. Às vezes você pode criar leis, incentivos para que a iniciativa privada faça. uhum, Tem o Estatuto da Cidade, ele prevê as operações urbanas consorciadas, no caso da BRN. uhum, Você tem uma série de incentivos para que a iniciativa privada ela faça uma adequação uma requalificação daquela região e vai promover a valorização daquilo que ela não fez. uhum, Então, quando você tem um espaço urbano ordenado, você consegue, e planejado, você consegue fazer com que aquilo dê retorno para aquelas empresas. uhum.
Só que, como que a gente vai conseguir fazer com que as empresas elas façam isso para a pessoa mais pobre? Fazer ela faz, ela vai lá, se for para você fazer um Alphaville aqui em Santo André, os caras compram área e Fazem. fazem, Uhum. porque tem recursos, as pessoas têm dinheiro, elas Tem conseguem demanda chegar a pra fazer. isso. Aham. Agora, como que a gente faz para quem realmente vive nessa situação de submoradia, de necessidade? Como é que você vai fazer com que essas empresas elas consigam executar isso e ter o lucro delas? Uhum. Como é que você vai fazer depois que você entregou nessas habitações, essas famílias, que elas não vendam, que elas não façam a venda do imóvel Uhum. de forma informal? São muitos, assim, Desafios, né? desafios. Então você precisa o quê? Enfrentar com o poder público precisa enfrentar de forma intensa e forte Uhum. a questão da função social da propriedade. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui bem didático. A gente tem o prédio da CTBC aqui, que é o Uhum. marco de Santo André, do lado da prefeitura, um prédio abandonado. E que tá ali, Uhum. sem função alguma, só degradando. Os caras foram fechando as portas, colocando grade, fechando pra ninguém entrar, e só degradando aquilo lá. Por que que não fazer um retrofit daquele prédio? Transformar aquilo lá, que era um edifício comercial, em um edifício residencial para a população de baixa renda, Uhum. entendeu? Aí por que que você não pega aquele térreo, transforma num ponto comercial ali, que você tem vida naquilo lá, Sem dúvida. entendeu? Por que que não faz isso? Então, o poder público ele precisa vir com peso. Ah, mas tem a lei e tal. Aí você tem um monte de brechas dentro da lei, que é justamente para que o poder público ele não consiga exercer ter esse poder de fazer com que a função social da propriedade ela realmente aconteça. Uhum. Nós temos um problema muito sério, por quê? Porque às vezes eu tenho lá um terreno muito bem localizado e tal, e fico 20 anos sem pagar imposto, deixo abandonado, deixo largado e fica lá, largado. Aí o poder público chega, fala assim, pô, peraí, faz um mapeamento e fala, ó, que eu posso desapropriar, o Estatuto da Cidade me permite. Vou desapropriar isso aqui. Uhum. Desapropriação compulsória. Só que, cara, é tanto. Aí tem que comunicar o proprietário, tem que oficiar ele, esperar um tempo, se manifestar, vai lá de novo, e espera outro tempo. Aí se a pessoa chega, vai lá, faz um acordo com o município e fala, ó, eu vou pagar esse 200 vezes, 20 anos vou ficar te pagando isso daqui. Você pagou a primeira, o município ele só pode fazer isso de novo daqui a 5 anos. Uhum. Entendeu? Então você tem esse tipo de problema. Acho que as nossas leis elas deviam ser revistas nesse ponto. Acho que tem que ter uma inserção forte do poder público em cima disso. Por quê? Porque você pega um prédio, os prédios que estão abandonados e fechados, e você começa a fazer intervenções, nem que você pegue esse prédio, desapropria ele compulsoriamente e faça um leilão e venda ele. Uhum. Sim, claro. Você pode, o poder público tem e vender para alguém que faça alguma coisa que vai fazer de forma adequada e principalmente tentar atender essa população de baixa renda. Mecanismos a gente tem, mas falta, por exemplo, você pega Santo André, que sempre foi
uma cidade extremamente progressista, no sentido de estar à frente do seu tempo, sempre está, né, progredindo muito mais do que os outros municípios. É lição de muitas políticas públicas que eram avançadas no seu tempo, que foram implementadas aqui. Santo André até hoje não tem IPTU progressivo no tempo. A maioria das cidades de porte médio para cima já tem. Santo André não tem isso daí aprovado. Nós temos que ter o IPTU progressivo aqui para que, ao longo do tempo, o que está o edifício ou o imóvel, né, ocioso, aquela propriedade, ela comece a ter um aumento de valor do imposto, até chegar uma hora que o proprietário precisa meio que, ou ele se livra disso e tenta uma dação em pagamento, fazer algum acordo com o poder público para tirar aquela dívida lá, ou o poder público vai simplesmente pegar a caneta e falar, ó, agora é meu. Uhum. Né, agora esse terreno agora é público. Entendeu? Então você tem que ter essa. E tudo isso que eu estou falando, os mecanismos, eles colaboram para que a construção civil ela trabalhe. Não que ela vai ficar parada. Não, nossa, você está querendo controlar a cidade e aí? Não vai ter construção? Sim, não, vai ter muita. Por quê? Porque você eh, faz isso de forma organizada. Você não precisa eh, criar regulamentos para regulamentar o mercado, mas você precisa de mecanismos em que a gente consiga agir nesse mercado. Uhum. Porque não adianta, senão, por exemplo, eu vou fazer. Aconteceu em São Paulo isso. Virou um festival de fazer flat. Flat, não, estúdio. Uhum. É um nome novo para kitnet, né? Uhum. É bonito falar. É, mais bonito. Agora virou. Não, aí o cara faz estúdio de apartamento de menos de 30 metros quadrados. Uhum. E você vai botar alguém ali dentro. Entendeu? Aí Uhum. você cria um monte Uhum. daquilo. E aí você, em vez de você trazer uma solução economicamente viável, ok, tem demanda, beleza. Porém, você cria um problema a médio e longo prazo. Entende? Então você Uhum. precisa ter uma, um balizador, e esse balizador é a prefeitura. O poder público. Ele precisa chegar. Ele precisa intervir de forma que você consiga resolver os problemas. Uhum. Né? Então, quando eu faço, por exemplo, eu estava falando desse 1,5 bilhão de investimento no Jardim Santo André. 1,5 bilhão, cara. Uhum. E 98% é construção civil. E vai gerar emprego pra caramba aqui. Uhum. E outra coisa também que a gente tem que, voltando na questão da função social, é que e o poder público ele tem que dar uma mexida nisso, porque hoje, se todos os apartamentos, se todas as residências vazias fossem ocupadas, a gente zerava o déficit habitacional no Brasil. Nossa, que interessante. Dado não tinha a menor noção disso. A gente zera. Hoje você tem mais imóveis vazios do que gente sem teto. Aí isso não dá para ficar do jeito que tá. Você precisa fazer algum tipo de intervenção. O que é? O poder público vai comprar? O que ele vai fazer? Tem que estudar formas, seja aquele a locação social, isso tem em outros países, né? Aqui no Brasil é previsto, a Uhum. lei prevê essa alocação social, só que ela não é Não. aplicada, não é Uhum. feita. Uhum. Por exemplo, o poder público ele vai lá, desapropria um prédio, mas ele vai alugar para em um valor, você vai pagar um X por mês lá que, sei lá, R$ 100, R$ 200, por exemplo. Uhum. Que não, que uma família pobre ela consiga Pagar os custos pagar. disso. Uhum. Entendeu? Então você tem formas de você agir.
que nós precisamos fazer é isso, é ter a ação. Mas aí esbarra em uma série de questões. O direito à propriedade no Brasil é um troço muito sólido, muito. Você vai mexer nisso, você vai arrumar, tem que arrumar muita briga com muita gente. E muita gente poderosa, em alguns casos, né? Exatamente. Talvez os prefeitos fiquem tão receosos, né? De fazer certas coisas no município, por exemplo, Sim. aqui mesmo. O prefeito puxar essa bandeira, certas discussões, ele vai puxar a bandeira com grandes apoiadores financeiros de uma campanha. Como é que ele faz isso, politicamente falando, tocar o dedo nessa ferida, né? Essa acho que é a complicação maior, política falando. Quando você pega, por exemplo, um movimento igual o MTST, e as pessoas elas vão lá e falam, tudo que é ocupação é o MTST. Não. Ele tem uma forma de agir. A gente tem uma ocupação, já teve ocupações do MTST antes, ali no Adriático, que virou 910 apartamentos. Uhum, Hoje nós temos uma ocupação que é a Lélia Gonzalez, ali no Campestre. E na época que teve ocupação, um monte de gente bateu. Que absurdo, os caras estão invadindo. Blá, 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 blá. Só que depois, quando você vai ver a história daquele terreno, uma massa falida de uma empresa que só de IPTU daquele terreno é, é mais que o valor do terreno. uhum, Perdeu a propriedade, meu. Não cuidou, não zelou, já era. E o movimento, o que ele fez? Ele foi lá meter uma luz ali, ó. Ó, tem esse terreno aqui, podia fazer habitação social. Vai no outro lugar e tenho certeza, em outra cidade, ou mesmo em Santo André, enfim. Ó, tem esse outro terreno. Ó, tem esse outro terreno. Tudo vocês podem desapropriar, viu, prefeitura? uhum, Mas aí a prefeitura não faz, porque, olha, eu vou tomar do dono. Eu não cuida daquilo lá, tá largado. A lei tá ali, ó, mostrando, ó, tá largado. Porque cumprir tais situações. Então, esse terreno tá abandonado, abandonado, volta pro poder público. uhum, Ele perde o direito de propriedade. Isso é constitucional. uhum, Então, mas as pessoas não entendem assim. Acha que o poder público tá tomando. uhum, E no caso do MTST, eu falo a forma deles trabalharem, porque eles põem luz nesses terrenos. E aí eles, por exemplo, eles não ocupam prédios públicos. Prédios. Outros movimentos ocupam. Centro de São Paulo tem vários, né? Mas o MTST aqui no Brasil, ele não faz isso. Ele ocupa terrenos eh, dentro das cidades em condição de abandono. Que uhum, não estejam contaminados, né? Que também tem isso. Né? E você também, outra questão que também o poder público ele precisa olhar, eu falo dessa questão habitacional, mas também tem que verificar a questão econômica. Eu vou construir o que ali? Tinha uma indústria que empregava 2.000 pessoas. Durante a construção, eu vou empregar até mais. uhum. E depois? Por um período específico, né? 2 anos, sei lá. E Uhum, depois? Essas pessoas vão fazer o quê? uhum, Então, é importante que Santo André também pense em uma das coisas que é importante assim que está sendo feita, né? A questão do polo tecnológico ali, onde era a Ródia, sim. entendeu? Precisa de pensar nisso. Precisamos gerar emprego, renda para essa população. Não adianta só fazer também habitação. Mas os pobres precisam sim, precisam. Só que nós temos que ordenar esse troço aqui direito. Combater a especulação imobiliária informal. Como? Fazendo regularização fundiária, fazendo produção habitacional. Formalizando a cidade e fazendo com que, automaticamente, com essa formalização, os preços sobem. Uhum, E você tem que ter muita fiscalização nas áreas que podem vir a ser ocupadas, uhum. principalmente as ambientais e as áreas públicas. Que é uma demanda complexa para a prefeitura, muito grande, né? Desse cuidado como um todo. Uhum. Elton, uma coisa que a gente falou aqui também off, que eu gostaria de demandar agora nosso debate aqui, nosso papo. A construção civil sofreu, no longo dos anos, diversos revertérios importantes, né? Nós estava comentando que nós pegamos o primeiro mandato do presidente Lula com questões importantes, Olimpíadas e muita outra coisa que fomentou a construção civil, assim, demais.
Depois você me explicou que teve uma queda natural da coisa, nesse cavalo de pau que a Dilma fez, né? Que você colocou. E tivemos depois recentemente uma coisa que deu um abalo gigantesco a grandes empresas da construção civil. Porque o Brasil atuou contra o CNPJ, né? E não puniu só o CPF. Então, com a punição do CNPJ, com a Lava Jato, que a gente estava debatendo isso um pouco antes, fez com que nós tivéssemos empresas que entraram em recuperação. Empresas sedimentadas há 50 anos. Empresas que empregavam 60 mil pessoas. Que após essa intervenção no CNPJ, você quase que Uhum. destrói várias pessoas envolvidas. Como é que você viu isso aqui no Brasil? De fato, né? Porque quem é da área da construção civil, acho que viu isso de uma forma diferente. Quem tá da forma sensível do que o resto da população. Como é que foi visto isso? Foi a época que o engenheiro virou Uber. Você tinha um país que estava crescendo, aí você começou a se formar, de 2013 para cá, começou a se formar uma tempestade perfeita. Por quê? Porque você tinha uma insatisfação da população com os serviços públicos prestados. É crônico. Brasileiros sempre reclamam do serviço público e com razão, porque quem paga imposto paga muito imposto aqui. O trabalhador ele paga imposto na entrada e na saída. Ele paga imposto na folha de pagamento dele, ele paga imposto nisso aqui, na água, no microfone, em tudo aqui ele paga imposto. Ou seja, ele não tem para quem passar para frente. Hum. Quem fabrica isso aqui, ele na hora de vender, ele já põe imposto aqui dentro. Então, o cara que fabricou, ele põe imposto para vender para a loja ela mete imposto aqui dentro e quem paga a conta é o trabalhador. Que não tem para onde, não tem, ele vai empurrar para quem? Ele vai brigar por melhores salários. Só que se sobe o salário, ele paga mais imposto. Então, assim, é, 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 é uma situação assim bem que cria uma insatisfação muito grande na população. A população saiu por conta dos 10 centavos lá, Uhum. manifestações imensas, querendo saúde, querendo educação, querendo bons serviços públicos. Esse é um ponto, né? E que os governos não estavam dando conta Uhum. de toda essa satisfação. Você já tem esse problema. Paralelo a isso, foi a época da Lava Jato. A Lava Jato ela começou a fiscalizar, a investigar e punir questões de corrupção. Não estou dizendo que não tinha, tinha. Só que ela tem e a justiça e a polícia, a justiça tem que investigar. E na época ainda bem que deram liberdade para a Polícia Federal e para a justiça atuar. A gente Uhum. ficou sabendo de um monte de coisas que estavam acontecendo naquele momento, né? Então você, só que o que, que ela fez? Ela, a- ela fez isso a que custa? A custa de milhões de empregos na área da construção civil. Por quê? Porque todas as empreiteiras estavam enroladas nisso, as grandes empreiteiras. E aí, paralela a essa questão da Lava Jato aqui dentro do Brasil, as empreiteiras, até uma das coisas positivas que o governo Lula na época fazia, que depois nenhum governo fez mais, nem o próprio, nem o atual, que é levar as empresas brasileiras para outros países em que elas são competitivas lá. Então, levar as empresas de construção civil, que a gente sempre foi referência em grandes obras, para a África, para a Ásia, para a América Latina. Só que, com a Lava Jato, as empresas estavam sendo investigadas aqui. Aí começa a ser investigada no Peru, na Colômbia, no Equador, no Moçambique, Guiné-Bissau, enfim.
E aí começou a pipocar um monte de problema em vários lugares. Eh, Só que, quando você tem a punição, no caso, pô, tem corrupção, tem que ser preso. A pessoa cometeu, ela corrompeu o funcionário público, ela tem que ser presa. Só que ela foi presa. Só que a empresa dela perdeu os contratos. Todos os contratos foram rompidos. E aí, uma construtora, ela, como é que ela se mantém? O cara não tira dinheiro do bolso e sai construindo para depois pegar o dinheiro de volta. Ele pega financiamento. Ele pega recurso, empréstimo de banco e vai, e pega BNDES, enfim, várias fontes de financiamento. Ele cata esses recursos e gira esse dinheiro. Então, o lucro daqui vai pagar a obra da frente, e assim vai rodando. Na hora que você perde um contrato, perde o segundo, perde o terceiro, perde o quarto, cara, isso aí quebra a empresa. Foi o que aconteceu com o Odebrecht, com o OAS, com o Camargo Correia, com várias essas empresas todas que tinha um monte de obra e buf, saiu de. Se eu não estou errado, acho que foi o Odebrecht que saiu de 200 mil para 20 mil ou 2 mil funcionários no Brasil. O negócio arrebentou com todo mundo. A gente vinha numa crescente, a economia bombando, porque a construção civil emprega muita gente, e de repente você cancela esses contratos e a gente tem problemas até hoje, igual lá o caso você tá falando da Berrine, mas é aquele monotrilho lá que não acaba nunca. 10 anos de obra. 10 anos não, 12 anos de obra. Vai pra Uhum. 13. Agora que em 26 vai entregar. Olha que absurdo. Rodanel. Rodanel, o Mário Covas era vivo. Ele é um Uhum. negócio assim que você fala, gente, de 30 anos de obra. Assim, coisas absurdas acabaram acontecendo porque travou tudo. E como as empresas nacionais elas estavam quebradas, abre para quem vem? Chinesas, coreanas, e começam a entrar aqui dentro. E hoje, para você é, é, fazer essas empresas serem competitivas de novo, a gente não sabe nem se vai acontecer isso. Então, veio a insatisfação, veio a Lava Jato arrebentando com o principal motor da economia, porque era a construção civil através do Minha Casa Minha Vida e o PAC. Uhum. E paralelo a isso, a Dilma teve uma política fiscal, tributária errada, porque o Lula deu uma série de isenções na época dele por conta da questão da crise internacional, deu uma série de isenções de imposto para alguns segmentos, linha branca, automobilística e tal, tudo e tal. Em vez de chegar aí tirando essas isenções para você ter recurso para poder investir, o governo ele esticou a corda dessas isenções até o talo, porque é lógico, né, da volta popular. Uhum. E as indústrias todas falando, nossa, você votar imposto, eu vou mandar a gente embora, não pode, enfim, Essa queda né? de braço, né? Só que a gente sabe que a indústria multinacional estava quebrada lá fora, então tinha que tirar dinheiro daqui para levar para salvar as matrizes. Isso aí né? Uhum. E aí, é, e ela não atuou nisso. E aí o que aconteceu? Começou a ter problema fiscal. A questão de a conta não fechar, né? Porque o governo estava gastando muito. E precisava, e você tinha um crescimento, mas não tinha o retorno em impostos. E aí o governo resolve meter uma austeridade fiscal ali no meio, em 2015. A Dilma é eleita num cenário e tudo aquilo que ela acusou a AES que a AES ia fazer, ela fez. Uhum. Entendeu? E aí, meu, a economia que já tinha insatisfação da população. Lava Jato travando as construtoras, que era o principal mola de crescimento do país. Aí você meteu uma autoridade fiscal, ou seja, travou os recursos, o governo não gasta mais, aí a economia degringolou e quebrou um monte de gente.
É a fórmula do pecado pra fazer com que Não, tudo a acontecesse, né. tempestade perfeita. Uhum, Tanto é que tudo isso culminou com o impeachment dela. Não tinha eh, motivos pesados, juridicamente pesados, fortes, para ela sair. Ela saiu por conta de todo esse mundaréu de coisas. uhum, Né? Ficou aquela coisa assim, tipo, meu, se a gente fosse um parlamentarismo, cairia o gabinete, entendeu? Mas uhum. não, como não é, caiu a presidente da República. E hoje você acha que a gente demora quanto tempo para retomar o mesmo crescimento, ou pelo menos parecido com o que nós vínhamos enfrentando naquele período, na construção civil hoje? Você acha que a gente consegue nos próximos 10 anos isso? Olha, eu não, aquele movimento que a gente teve lá, isso se manter, esse teto de gastos, né, que mudaram o nome, mas é teto de gasto do mesmo jeito, era teto de gasto, virou arcabouço fiscal. Uhum, Mas se manter isso, sem previsão de investimento, de o governo fazer investimentos, não vai ser tão, nós não vamos crescer tão rápido. Vai crescer de pouquinho em pouquinho. Então, o crescimento a gente estava lá 7%, 8%, a gente vai crescer 1, 2. Por quê? Porque não, assim, aqui no Brasil a gente não tem uma indústria brasileira forte. É uma indústria forte, que já foi muito mais forte, mas é uma indústria forte. Só que ela é dominada por multinacionais e que não são, que têm suas matrizes fora daqui. uhum. Então, na hora que o cara quiser lá fora lá decidir que a empresa vai embora daqui, ela vai. Como fez a Ford, né. Ford, a Toyota saiu de São Uhum. Bernardo, o cara vai lá, define e tchau, Uma canetada. entendeu? Agora, quando é daqui, você não tem pra onde sair quando, você é daqui. E aí Uhum, você vamos pegar uma WEG, motores uhum, elétricos, ela é brasileira. Ela não, simplesmente ela não fala: "Ó, gente, eu tô indo embora do Brasil", e não, ela é brasileira. Só uhum, que a nossa indústria brasileira, ela foi tão arrebentada durante esses anos, por várias questões, não é uma questão só, tem a questão de imposto, tem a questão de infraestrutura, tem a questão de, os juros, o que você ganha no mercado financeiro compensa mais você manter o dinheiro no mercado financeiro do que investir em produção, o retorno é mais tranquilo. uhum, Não vou ter ação trabalhista, não vou ter, enfim, uhum, uma série de problemas que tem, ações fiscais e escambau, né? Você tem toda essa conjuntura para a indústria brasileira não andar, uhum, né? Então tudo isso desestimula o investidor, e quando eu falo investidor, não é investidor que investe em ações e não, tudo isso estimula o investidor que poderia empreender realmente aqui no Brasil uhum, a não Eu não empreender nisso. Às vezes é muito mais fácil ele abrir uma representação de uma BID, ele vai lá, gasta uma grana, abre uma representação da BID, compra uma área, faz montagem em CKD, traz as peças de fora e monta aqui, uhum, e tá tudo certo, tá tudo tranquilo, e é isso aí. Do que desenvolver um carro, desenvolver fornecedores, desenvolver motor, homologar tudo isso, para começar a fazer alguma coisa. Não. Então, e você não tem estímulo para isso. E o ser humano, vou falar o brasileiro, não, mas o ser humano, ele quer ganhar dinheiro da maneira mais fácil possível. uhum, E aqui a gente tem uma facilidade que é jogar, emprestar dinheiro pro governo. uhum, O cara vai lá com títulos
compra títulos da dívida, empresta dinheiro do governo de diversas maneiras. Quem tem mesmo, o cara vive disso e não precisa de ficar Esquentando a cabeça esquentando com a trabalho, cabeça produzir com pessoas, fábrica, né? Fábrica, com exatamente. fábrica, entendeu? Então, assim, Uhum. só que você precisa quebrar isso aí e fazer um. O Brasil precisava de um plano real da industrialização, Uhum. de quebrar isso, né? De pegar tudo, reindustrializar o país. Só que como é que você reindustrializa o país se você tem uma limitação orçamentária errada, que é para ficar pagando juros de dívida Uhum. pública, Uhum. para manter Manter o aquilo, rentismo, né? e para manter a sua reputação de bom pagador. Uhum. Como é que você consegue fazer isso? Fica é uma e sem sem fazer aquela tributação dos mais ricos, sem fazer os multimilionários, Uhum. coisa que nós estamos anos-luz de ser, por mais que eu ganhe R$ 200.000 por mês, o cara bilionário, ele ganha. Isso por dia. Eu tô muito mais perto do faxineiro do que do bilionário, Aham. entendeu? Então, Sim. assim, só que a gente. Vamos supor que eu ganhasse R$ 200.000, eu acho que eu sou o magnata do petróleo, não é, sabe? Uhum. Tem essa Né? deslocação social mesmo, né? Entendeu? Você precisa chegar e entender. Nós precisamos ter ajustar a nossa cultura para isso. Uhum. Não achar que um cara de bicicleta que entrega lanche é empreendedor. Uhum. Sabe? Umas coisas meio. Distorcidas, É. né? A gente. E também, é igual eu falo, a gente precisa entender que, voltando naquela questão da construção civil, que a habitação é uma necessidade. Urbanização de favelas é uma necessidade. Urbanização fundiária é uma necessidade. E para conseguir resolver esses problemas, e para poder executar essas, ações necessárias, eu preciso de empresas, eu preciso de gente, eu preciso de mão de obra, entendeu? Então Uhum. tem que Equalizar isso é. tem que ajustar, adequar isso daí de uma forma que a gente consiga, impulsionar essa questão da construção civil. E enxergar a moradia uma necessidade, não só apenas um direito, uma necessidade. Uhum. E também enxergar, que é uma coisa que também a gente batalha muito dentro do sindicato, do direito do cidadão a uma engenharia pública e gratuita. Uhum. Isso também é uma coisa que a gente tem. E a gente tem defensoria pública, saúde pública, educação pública. Ó, mas a moradia é uma necessidade. Eu tenho isso público. Não tem. Eu tenho até lei que permite que isso aconteça, mas Na prática não há. não temos. Não, sem A gente tem dúvida. algumas ações que a gente faz. O Sindicato dos Engenheiros tem o Promore, que é o Programa de Moradia Econômica, e faz a preços baixinhos, tenta trazer aquele recém-formado dentro do mercado de trabalho através desse programa. A gente tem desde 87 em Bauru, Uhum. Campinas, Rio Claro, Santos e, enfim, tem em vários municípios aqui do estado de São Paulo. Mas o correto seria a gente ter um serviço público de engenharia. Faria todo sentido, né? Até para a gente ter uma questão habitacional muito mais adequada, muito mais preparado, muito mais eficiente para a população como um todo, né? Se você tem hoje, de fato, como você falou, a Defensoria Pública que atua na subtração e colocação dos direitos da população, e você fala que a habitação ela é um direito, você também teria que ter esse mesmo suporte profissional para a população que precise. Olha, vou construir a minha casinha aqui numa situação habitacional e não tenho um arquiteto, não tenho um engenheiro. E óbvio que eu preciso disso para fazer uma construção adequada, com economia, de forma correta, segura, né? Senão a gente vê, infelizmente, casos como tem em diversas comunidades, casas caindo, machucando pessoas, como todos os outros problemas que aí faz uma construção totalmente desregulada, matando o meio ambiente. Ou seja,
De fato, Sim. eu acho que o governo precisa pensar nisso e oferecer o engenheiro para a população de forma gratuita mesmo. Ó, se ali ou concursado, ou se é uma parceria pública-privada, não sei como ser feito isso, né? Na OAB a gente fazia muito isso, né? A OAB era uma parceira da Defensoria Pública Sim. para cumprir demanda. Talvez seria com o sindicato, seria perfeito esse mecanismo. O poder público vai no sindicato, fala, vamos fazer com vocês, vem a demanda, vocês fazem o serviço, a gente faz o pagamento como faz a Defensoria Pública mesmo e tá tudo certo, né? É isso aí. Eu acho que esse é um bom caminho. Elton, nós estamos caminhando para 2 horas de conversa. A gente falou bastante, muita coisa Carol, legal. você nem me fala nada, meu. Não, tava muito legal o papo, é muito aprendizado, muito legal mesmo. Eu adorei tudo que você falou. A gente conseguiu aprender muito mesmo. E eu acho que você tem que voltar outras vezes, porque é papo pra muita coisa pra falar, Ah, tem coisa pra né? caramba, meu. Tem, né? Tem muita coisa pra discutir, muita coisa pra gente poder A gente nem pontuar. falou de meio ambiente. E olha, eu fui da Secretaria de Ambiente, viu? Eu fiquei lá como um dos diretores lá um período longo lá, de 6 meses. Eu fui pra aprender. Falei, não, quero entrar, quero ver, quero participar, quero entender como é que funciona isso. Aprendi muito. E estava com o PAC em Paranapiacaba, pra fazer a reforma em Paranapiacaba no período. Lá, assim, de fato, era um dinheiro que movimentou aquele lugar. E assim, e era um crescimento bacana, tanto é que logo após conseguimos fazer a licitação para poder fazer a ocupação dos imóveis de Paranapiacaba. Pois Eu é. estava nesse período ali da gestão. Mas muito obrigado por ter vindo. Gostei que você fizesse essas considerações finais para que a gente pudesse encerrar o nosso bate-papo e que você voltasse outras vezes, por favor. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, o convite que vocês fizeram. Estamos aqui à disposição para a gente conversar dos mais. Você viu que aqui a gente tem bastante assunto, Tem mesmo. né? A gente pode conversar bastante coisa. E eu queria deixar uma mensagem para o pessoal que está vendo, que engenharia ela é um direito. Devemos, devemos entender a engenharia e a arquitetura como um direito do cidadão. O cidadão tem que ter direito a uma moradia digna. Ele tem que ter direito a uma assistência técnica gratuita. Ele tem que ter direito a ter uma casa bem projetada, que forneça saúde para essa pessoa, que traga conforto para sua família, que a pessoa consiga chegar dentro da sua casa e ter depois de um dia de trabalho, ter o seu restante do dia tranquilo. E isso, a partir do momento que a moradia e a habitação é um direito, é uma necessidade do ser humano, a engenharia pública é uma obrigação do Estado de fornecer isso para a população. Essa é uma bandeira nossa, sempre, pela engenharia pública e gratuita, que todas as pessoas consigam ter acesso. Ainda vou chegar, eu não sei se eu vou conseguir, na minha vida, ter isso, mas o meu empenho para que isso realmente aconteça, de todas as pessoas terem o direito de conseguir passar por um engenheiro, passar por um arquiteto e ter a sua assistência técnica, seja em regularização fundiária, seja na regularização da sua construção, em reformas ou nas construções novas. Acho que isso é uma bandeira de luta do Sindicato dos Engenheiros, que que esse serviço seja disponibilizado pelo poder público e que tenha acesso universal, de início, eh, dando preferência para quem ganha menos. É claro, a gente tem que fazer um recorte, tem que vir de forma gradual, mas que no final das contas seja um direito universal, assim como educação, como acesso à defensoria pública, assim como o Ministério Público, assim como saúde. Nós temos que ter, assim, segurança alimentar também. Nós temos que ter, sim, esse serviço universal. Todo cidadão brasileiro tem que ter o direito, todo cidadão e cidadã brasileira tem o direito de ter o acesso à engenharia e arquitetura públicas, gratuitas e universais. Perfeito. Perfeito. Elton, muito obrigado novamente. A sua colocação final foi maravilhosa. Muito obrigado por ter falado tudo isso e estar com a gente. Muito obrigado mesmo. Valeu, brigadão. Imagina. Gente, muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Esse papo, como eu disse hoje, foi de muito aprendizado.
veja uma bandeira se levantar, se discutir, comente, fale, divulgue essa informação, porque eu acho que só a fato de você divulgar, você vai estar ajudando com que pessoas possam ter, de fato, esse direito preservado. Muito obrigado, espero vocês na próxima.